E se os segredos para uma vida de sucesso tivessem escondidos numa simples e antiga parábola? Parece meio improvável, né? Pois é exatamente essa a proposta do clássico de Og Mandino, O Maior Vendedor do Mundo. E olha, um aviso, isso aqui não é só um manual de vendas, é na verdade um guia para a vida toda. A história é super simples, mas de uma força que já inspirou milhões de pessoas. E nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na jornada central do livro para extrair as lições mais transformadoras que ele tem. Então vamos lá. A história toda parte de uma pergunta que prende a gente desde o início. Como é que um simples guardador de camelos, um Zé Ninguém, conseguiu se tornar o maior vendedor do mundo? A resposta? Bom, ela está toda na jornada do nosso protagonista, o Hafid. Tudo começa então com a ambição desse jovem, o Hafid, que era um guardador de camelos, mas que sonhava com uma vida totalmente diferente. Pensa só, a vida do Hafid era pobreza, anonimato, sem muita perspectiva. Mas o que motivava ele a querer tanto virar o jogo, a buscar riqueza e sucesso? O amor, simples assim. Ele era apaixonado pela Lixa, filha de um comerciante rico, e na cabeça dele, virar um grande vendedor era o único jeito de ser digno dela. E aí, com o coração na mão, ele toma coragem e faz um apelo para o seu mestre, o Patros, que era um líder de caravana super rico. Ele queria deixar para trás a vida humilde. E as palavras dele foram diretas. Minha ambição é me tornar o maior vendedor de todo mundo. O Patros, que não era bobo, viu aquela paixão nos olhos do Hafid e concordou em ajudar, mas claro, com uma condição. Antes, o jovem precisaria passar por um teste para provar que estava determinado. Um teste único e, bem, quase impossível lá em Belém. A missão, à primeira vista, até parecia simples, mas na verdade era um desafio e tanto. O Hafid tinha que vender um único manto vermelho de altíssima qualidade no vilarejo pobre de Belém, um lugar que qualquer vendedor experiente passava longe. Mesmo assim, Hafid aceitou. Mas o tempo foi passando, um dia, 2 dias, 3 longos e frustrantes dias de tentativa. E o resultado? Um zero bem redondo. Nenhuma venda. Ele só ouvia não, só encontrava porta fechada, uma rejeição atrás da outra. Para ele, aquilo só podia significar uma coisa: fracasso total. Aquele sentimento de desespero começou a tomar conta, sabe? A ponto de ele pensar em largar tudo e desistir do sonho. Só que o Patros tinha dado a ele um conselho, uma arma. Uma frase que ia preparar o Hafid para a escolha que mudaria sua vida. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Ele estava prestes a descobrir o verdadeiro poder dessas palavras. E foi no fundo do poço, ali vagando por uma gruta fria, que o Hafid se deparou com uma cena que mudou ele para sempre. Uma família pobre, com um bebezinho recém-nascido, tremendo de frio no escuro. É aqui que a chave vira. Num ato de pura compaixão, que não tinha nada a ver com negócio ou dinheiro, Hafid pegou aquele manto vermelho precioso, a única coisa de valor que ele tinha, e enrolou com todo o cuidado no bebê que dormia. Aquele único ato de generosidade acabou sendo o verdadeiro teste. E foi o que destravou um segredo muito, mas muito maior do que qualquer venda que ele pudesse ter feito. O segredo dos pergaminhos. E aí a ficha caiu. Aquele gesto era o sinal que o mestre dele, o Patros, estava esperando. A grande revelação é essa. O Patros nunca esteve testando a habilidade de venda do Hafid. O tempo todo ele estava testando o caráter dele. E a recompensa por passar nesse teste de caráter? Um baú. E dentro dele, 10 pergaminhos antigos, que guardavam os princípios para se alcançar a grandeza. Tá, mas o que é que tinha nesses pergaminhos, afinal? O ensinamento principal deles era focado na ferramenta mais poderosa que existe para a transformação pessoal, a criação de hábitos, hábitos de grandeza. A sacada genial é que o primeiro pergaminho não ensinava um princípio, mas sim um método para absorver todos os outros. A instrução era simples: ler cada pergaminho por 30 dias, 3 vezes ao dia, ao acordar, depois do almoço e antes de dormir. A lógica é poderosa. Essa repetição constante transforma um princípio num hábito, em algo automático. O segundo pergaminho, por exemplo, já dava base para qualquer interação de sucesso com um princípio. Saudarei este dia com amor no coração. A ideia aqui é que o amor não é só um sentimento, mas uma ferramenta prática e poderosa para o sucesso.
Em seguida, o terceiro pergaminho ensinava a mentalidade para superar qualquer porrada da vida. Persistirei até vencer. Com essa filosofia, o fracasso e o não deixam de ser um ponto final. Eles viram só mais um degrau no caminho para a vitória. E tinha outro princípio fundamental, o do nono pergaminho, que atacava de frente o maior inimigo do progresso, a procrastinação. A mensagem era um comando, curto e grosso. Agirei agora. É um lembrete de que a ação imediata é a única forma de vencer o medo e a inércia. E aí a história nos leva de volta para o começo, fechando o ciclo de um jeito muito bonito. A gente encontra o Hafid já idoso, muito rico e pronto para passar adiante o seu legado. E a conexão da narrativa é simplesmente brilhante. Anos e anos atrás, o Hafid dá um manto vermelho numa gruta. Por décadas, ele aplica o que aprendeu nos pergaminhos, constrói um império, mas sempre esperando por um sinal. E hoje, quem aparece? Um estranho, chamado Paulo, carregando aquele mesmo manto, todo esfarrapado. Era ele, o sucessor. O ato de bondade lá do início finalmente cumpriu a promessa feita a Patros. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que traz a lição central do livro para a nossa vida. A pergunta não é sobre vendas, é sobre transformação. Que único hábito, se a gente começasse a formar hoje, agora, teria o poder de mudar absolutamente tudo?